a gente está fazendo hoje, da EducaRede, um debate que vem acontecendo permanentemente na internet, e a gente hoje vai fazer a discussão sobre o tema do protagonismo juvenil e a participação dos jovens nas novas tecnologias da informação. A gente sabe que os jovens hoje estão participando muito das redes sociais, da internet, das tecnologias, e um pouco o tema hoje é a gente poder fazer essa reflexão com os nossos convidados. A gente pede para que vocês também participem pela internet, a gente tem usando a hashtag FT_EIE11, Jogo da Velha, né, para a gente poder participar pelo Twitter com questões, a partir do Facebook também. Então, é um pouco isso, a gente quer muita participação hoje e vamos ouvir aqui os nossos convidados. Eu vou começar aqui, então, com a Maria Emília Capa, que é do Núcleo Regional de Tecnologia Educacional de Campinas e que tem uma experiência com essa área de educação e tecnologia. Então, queria pedir para você, Maria Emília, apresentar um pouco o seu trabalho, um pouco o que você pensa também sobre esse tema do protagonismo da juventude e a tecnologia. Então, eu trabalho com tecnologia educacional já há 10 anos, na rede estadual, e onde a gente desenvolve vários projetos que trabalham com o protagonismo juvenil. Citando alguns, o Acesso Escola, que é um projeto muito abrangente que leva o jovem até a sala de informática, onde ele atua diretamente auxiliando os professores no desenvolvimento de projetos. Um dos projetos que a gente trabalha muito com eles é o EducaRede. Então, esse jovem, além de ter a oportunidade do primeiro emprego, ele consegue levar até a sala de aula esse projeto que é super abrangente, que tem o conteúdo contextualizado e consegue auxiliar o professor. Outro projeto também que envolve o protagonismo juvenil é o da Microsoft, que chama Aluno Monitor, que também dá uma formação básica para esse jovem, para ele estar atuando dentro da área de tecnologia. Porque a vertente que a gente observa é que o professor, ele às vezes se sente um pouco inseguro em relação ao aluno. Então a gente consegue quebrar esse paradigma, dando a oportunidade desse jovem estar trabalhando junto com o professor. Então ele passa a ser um colaborador desse professor. Então todo aquele medo que a gente vê no professor de estar trabalhando com o uso da tecnologia, ele é interrompido através do aluno. E isso vai surgindo de uma maneira natural. E a gente acha o EducaRede, né, o Minha Terra especificamente, um projeto super importante, porque ele trabalha os temas de conteúdos curriculares. Então ele consegue trabalhar o uso da tecnologia, integrando ao conteúdo que o professor precisa trabalhar. Eu acho que é um projeto bem interessante, a gente vem trabalhando desde 2004 com ele e tem dado bastante resultado. Claro que são passos de formiguinha, né? Como tudo que envolve o uso da tecnologia. É muito rápido para o mercado, mas é muito lento para se mudar a um contexto histórico. Mas aos poucos eu acho que isso vai acontecendo. Então eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área e ser uma das pessoas que acredita que o jovem ele é uma peça-chave dentro do contexto educacional. Que bacana. Eu queria lembrar também que esse encontro está sendo transmitido para toda a América Latina e a gente está contando com essa participação, com essa presença de vários países. Queria agora passar então a palavra aqui para o Claudemir Viana. Ele é coordenador do projeto Minha Terra, da Fundação Telefônica e pesquisador do SEMPEC. Queria ouvir um pouco também sobre o trabalho do SEMPEC, de todos os projetos que você está envolvido e saber um pouco como é que a gente trabalha com esse protagonismo da juventude também nesse projeto. Pois bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre o protagonismo juvenil. Bem, o Minha Terra é uma rede social educativa, Gabriel, que existe há 5 anos. Ele é resultado da iniciativa da Fundação Telefônica e que conta com a coordenação técnica e pedagógica do SEMPEC. Ele, por ser um dos projetos do portal EducaRede, assim aqui como a Maria Emília acabou de explicar, né, um dos objetivos é fomentar o protagonismo juvenil, também através da internet, mas não só. E aí eu quero justamente lançar aqui uma reflexão sobre a necessidade de entendermos o que significa o protagonismo juvenil, não só em relação à internet,
mas em relação ao contexto sociocultural no qual nós vivemos, né, e que traz uma herança histórica no nosso país, em toda a América Latina, e por que não dizer no mundo, em que o jovem, a criança, não é muito acreditado no sentido das suas potencialidades e no seu papel enquanto sujeito mesmo, né? Então, por isso é fundamental a existência de projetos e também legislação em torno de tal, enfim, de várias ações civis, né, e também de governos, e, portanto, também educativos, né, que visam isso, fomentar esse protagonismo juvenil, né, para além da educação, mas também via educação. Então, o Minha Terra ele tem um dos objetivos, é isso, apresentar propostas para que os educadores, com seus alunos, né, pratiquem esse protagonismo juvenil, tendo a internet, no caso a nossa rede social educativa, que conta com uma comunidade virtual, né, como meio, não como fim, para divulgar o resultado desse protagonismo deles, lá de intervenção no local, de transformação desse local como sujeitos que são. Ah, muito legal. A gente percebe que é isso, né? O jovem muitas vezes não pode ter sua voz, muitas vezes escutada, ele não é considerado muitas vezes um sujeito ativo da construção da sociedade, e é muito importante projetos como esse, que estimulem essa participação, essa atuação do jovem nos projetos de mudança. E a gente tem visto que não só a internet, eu acho que as novas tecnologias também, introduzir as novas tecnologias na educação em outros espaços é fundamental. Como que vocês têm visto essa, por exemplo, a participação via as redes sociais? A gente viu que teve várias mobilizações, marchas, enfim, várias atividades que foram organizadas a partir das redes sociais ou da internet. Como é que vocês têm visto esse papel das redes sociais, né? E como tem se dado esse protagonismo para vocês? Como que vocês pensam um pouco nisso? Pode começar com você. Né? Posso falar? Bom, o uso das salas de informática na rede estadual, a maior proposta que a gente tem e que a gente batalha muito para que os professores tenham esse entendimento é de que nada pode ser proibido. Orkut não é proibido, Facebook não é proibido, MSN não deve ser proibido. O que deve ser feito é ser trabalhado isso, dar um sentido para esse aluno. E quando você dá poder para o aluno, né, poder entre aspas, ele passa a ser uma pessoa colaborativa. Ele tem um papel fundamental dentro da atuação desse ambiente, desse espaço de tecnologia. Porque, ao contrário, né, da molecada que já nasceu sabendo, dominando tudo, os professores têm que passar por todo um processo de adaptação. Então, esse trabalho em conjunto, né, é que tem que ser acreditado. Então, o jovem é o maior agente dessa transformação, não é o professor. O professor ele está apenas, assim, ele foi introduzido meio que forçadamente. Né? Já o jovem não, ele está ali e tudo é muito natural para ele. E aos poucos, né, eu vejo ao longo desses 10 anos de trabalho que isso vem mudando. Né? O professor já não tem mais aquele receio de estar chamando o aluno, de perguntar para ele como que faz, como que deve ser feito, como que ele acha que deve fazer. Então, toda vez que o aluno é chamado para o ambiente escolar, para o ambiente da sala de informática, ocorre uma transformação geral dentro daquele contexto. A gente vê que ele passa a ser o agente da transformação e o professor passa a ser o mediador. Então, é fundamental a participação do jovem em tudo isso. Claudemir, como é que você tem visto a participação dos jovens e a relação também com os educadores, que eu acho que é uma relação também bastante recíproca, né, de aprendizado mútuo? Isso merece uma conversa longa, Gabriel, mas eu acho que um pouquinho a gente pode aqui pincelar, né? Primeiro, que você vê esse movimento no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né? E ele é próprio desse contexto altamente tecnológico, em que o acesso à internet e acesso a essas ferramentas que promovem a proximidade entre as pessoas, mesmo de distâncias, locais distantes, né? De situações socioeconômicas tão diferentes, né? Enfim, elas viabilizam aquilo que é natural do humano, e que até ontem nós discutimos aqui, que é a questão não só de compartilhar, mas de fazer parte do coletivo, de grupos, né? Em torno das mesmas bandeiras, dos mesmos ideais, ou simplesmente em torno dos mesmos gostos, né? E assim por diante. Então, as redes sociais, ela vem
elas vêm potencializar um processo que é natural do humano, né, e que isso sempre existiu. Mas elas acabam também potencializando esses protagonismos dos jovens na medida em que, através desses grupos, através dessas redes sociais, né, a força de participação e de intervenção se torna ainda maior. Mas ela não é deslocada de um processo que é real do contexto social no qual esses jovens estão, né? E mesmo independente do modelo político. Há exemplo que nós vimos lá no Oriente recentemente, onde apesar e por causa de uma ditadura tão feroz, que impedia até pouco tempo, em alguns países ainda impede, né, a manifestação, né, democrática da opinião das pessoas, inclusive os jovens, mas não só, né, acabou encontrando nas redes sociais o canal para essa manifestação, né, porque é próprio de todos, mas no caso aqui nós estamos conversando dos jovens, né, de manifestarem as suas opiniões a respeito. Então, as redes sociais, elas vêm fazer parte de um movimento, de um processo de transformação, de uma prática cultural, política e social no mundo todo, né? E aqui no Brasil não poderia ser diferente, porque embora a gente não esteja vivendo sob a ditadura há algum tempo, né, em termos históricos isso não é tão pouco tempo assim, né? Nós ainda estamos aqui vivendo uma herança de uma cultura ditatorial em que a atuação do cidadão, né, não era algo tão assim presente e praticado. Nós sofremos anos e anos de censura, os meios de comunicação e etc. Então, nós ainda, entre aspas, pagamos certo preço por essa cultura existir. Daí porque é tão importante que o protagonismo juvenil não só aconteça, como ele seja valorizado, né? Esse mesmo protagonismo que já acontece em outros âmbitos que não a escola, como é o caso que a Maria Emília lembrou aqui, né? Eles já estão nas redes sociais, fazem uso dessas redes sociais, né? Mas também são sujeitos que atuam lá nas suas comunidades, sejam como integrantes de associações de bairros, de grupos de esporte e assim por diante, né? Como também na escola. E aí, nesse processo, embora a gente ressalte o papel do jovem como protagonista, né, na educação, hoje, até para mudar um pouco o foco do que tem sido até então a educação, que sempre colocou foco no ensino e no professor, e não na aprendizagem e no aluno, né, a gente não pode deixar de perceber também que, mesmo isso acontecendo porque é necessário, o professor não perde o seu papel de protagonista. Mesmo ele sendo o mediador, ele é protagonista na medida em que ele cria situações pedagógicas em que o jovem, a criança e o jovem, também se vê como ator desse processo de construção do seu conhecimento. Não é uma mudança de polos, e sim uma mudança de paradigma, como a Emília colocou, pela qual a educação está passando. E a educação é um pouco mais lenta mesmo do que aquilo que acontece na sociedade, né? Para o bem e para o mal. Historicamente, né, todas as grandes mudanças na educação, elas demoram de 1 a 2 gerações para acontecer. Isso não aconteceu com a internet, né? A velocidade foi muito rápida. Então, assim, o que eu acho, né, e o que eu vejo, o que a gente passa para os professores, Gabriel, é que não pode fazer de conta que não existe. Então vamos continuar com a nossa lousa, os dias lá, e vamos fazer de conta que não existe Twitter, que não existe MSN, que não existe Facebook. Não é possível viver assim, né? Porque o jovem, ele está numa situação lá na frente, assim, e a gente na educação ainda está um pouco lá atrás, né? Então a gente busca o equilíbrio que eu acho disso. Que seria bem interessante a gente ter esse encontro intergeracional que tem experiências distintas que precisam ser combinadas. De um lado, talvez o jovem tenha mais acesso à tecnologia e tenha mais habilidade a isso, mas também nós temos um outro lado da cultura, a própria cultura de leitura que tem se perdido muito nas escolas, que é uma cultura que também o professor, que é um mediador do conhecimento, tem que também estimular, né? Ele tem que também ser essa pessoa que contribui. Eu queria até já puxar um gancho, porque... e aí eu achei muito legal essa intervenção, porque me parece que tem uma impressão da sociedade de que o jovem não participa mais. Isso, ou não participava. Isso porque assim, aí sempre uma comparação com um tempo muito diferente, que é recente, é verdade, como, né, o Claudemir disse, que é o tempo da ditadura, mas o jovem é apático, o jovem não quer saber de nada, e eu, assim, pelo que inclusive o Claudemir colocou, um pouco do que você está colocando, me parece que tem uma participação, mas ela não tem os mesmos modelos anteriores, né? Não é o partido político, não é aquela luta contra a ditadura, etc. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né?
que novas formas de participação o jovem tem se engajado, né? E um pouco por que vocês acham que as formas anteriores, mais chamadas de tradicionais, não têm sido tão mobilizadoras? Porque talvez a imagem que eles têm, que a sociedade toda tem, de que esses modelos antigos, tradicionais, não foram eficientes. Talvez não naquele momento, mas talvez seja um equívoco essa imagem, porque se eles não tivessem acontecido como aconteceram esses modelos de participação, inclusive por terem sido falhos em alguns aspectos, talvez nós não tivéssemos chegado a um momento como hoje nós estamos, em que novos modos de ação política, de ação social, de ação cultural, estão sendo construídos, estão sendo procurados. E esses novos modos, eles não são restritos apenas ao suporte digital em rede. É lógico que isso também conta, e conta muito, porque fazem parte desses novos modos de ser e agir, né? Mesmo com pessoas que não têm tanto acesso assim à internet, mesmo de repente até aquele jovem que não tem a sua conta no Orkut, no Facebook, mas ele vive num grupo social de jovens que vivem já num contexto cultural de internet e de rede, então isso acaba perpassando por todos, esse novo modo de ser e viver. Agora, por outro lado, também ocorre um movimento social, e do qual também os jovens fazem parte, dessa construção de novos modos de atuação política e social. Tanto é que hoje se fala, a exemplo que nós estamos comentando há pouco, né, de web movimentos sociais, né? De o web cidadão, aquele cidadão que também atua politicamente pela internet. Então, se ele não atua no partido, isso não quer dizer que não existam partidos e que não existam jovens que se identificam com um modelo, estrutura de partido para fazer valer o valor, fazer valer os seus valores e do seu grupo, né? Mas também é preciso percebermos esses novos modos de atuação política, como, por exemplo, através da internet, né? Onde os jovens eles podem, por exemplo, passar a seguir um político, né, pelo Twitter desse político, pelo Facebook desse político, e dialogar diretamente com ele, né? Enfim, o que a gente percebe, e é importante valorizar isso, né, são esses novos modos de ser político, ser social, ser econômico, que estão presentes não só nas nossas vidas, mas principalmente dos jovens, né? Porque os jovens estão abertos a esses novos experimentos, eles estão à procura desses novos modelos, né? Muito bom.